pessoal, vamos começar mais uma aula de número 8, de projeto de fábrica e layout. Nós vamos começar discutindo os objetivos do arranjo físico. Então, começando a leitura aqui, o objetivo principal de se elaborar um arranjo físico é a elevação da produtividade da produção dos produtos em geral que você está construindo, está produzindo, etc. Só que isso tem um preço, né? Aqui, de que forma que eu vou produzir isso, né? Que eu vou alavancar essa produtividade? Com conforto, com segurança aos funcionários, com qualidade no produto e com a preservação do meio ambiente. Esse último item é muito importante aí, por sinal, né? Entretanto, é comum estabelecer-se uma série de objetivos secundários que concorrem para a redução de custos. A gente busca sempre a elevação da produtividade, em contrapartida, a gente precisa de redução de custos, sempre. Então, duas coisas que a gente vai buscar aqui na construção de um arranjo físico ou layout é a elevação de produtividade e, em contrapartida, a redução de custos. Ok? Segunda coisa aqui, agora nós vamos ter uma série de itens que a gente vai falar que estão envolvidos com os objetivos na obtenção de um arranjo físico. O primeiro, tendo um arranjo físico com um layout bem elaborado, você vai ter a satisfação de estar no local dos trabalhadores, de toda a equipe, todos os departamentos, toda a área que esteja aí dentro do layout. Consequentemente, isso aumenta a moral das pessoas que estão dentro do local. Então, o que é preciso numa fábrica? É preciso ter uma ordenação no fluxo, ordenação nos produtos, ordenação nos departamentos, ordenação nas máquinas, equipamentos, em todos os locais. É preciso uma limpeza, desde os sanitários, vestiários, até a cozinha, o refeitório. É preciso organização e limpeza nos sanitários e até mesmo onde você passa o ponto dos funcionários. Tá? Então, tudo isso deve ser considerado na hora de produzir aí um bom layout. Além disso, deve-se considerar o aumento da produção da sua fábrica, como que isso vai influenciar o layout que você produziu, como que o aumento da produção, o incremento da produção vai afetar o fluxo e o layout da sua fábrica. Então, você vai precisar de um fluxo bem planejado, para que isso não afete negativamente, para que esse incremento de produção não seja afetado não afete negativamente o layout de sua fábrica. Além do mais, você vai precisar projetar um layout cuja as demoras na produção sejam reduzidas. Você tem que ter um balanceamento de tempo que um produto passa pela fábrica e chega até uma outra unidade, de uma unidade A para uma unidade B, sem demora. Você sabe exatamente o tempo que o
produto sai da unidade A, vai para a unidade B, e esse tempo ele é respeitado de acordo, comparando com o tempo de projeto que você construiu. Ok? O que mais? Você vai precisar produzir um layout que poupe para você espaço, que gere economia de espaço. Então, você vai precisar pensar que as distâncias que você vai utilizar no seu layout, por exemplo, o transporte de máquinas de um ponto A a um ponto B, qual é a melhor distância de ir do ponto A ao ponto B? Você vai ter que determinar essa distância. Ela vai ter que ser minimizada para que os custos com transporte não sejam elevados. Consequentemente, nós temos aí que pensar também na menor quantidade de material que vai ser disponibilizado para a execução de um processo e a disposição racional das seções ou departamentos. Tudo isso engloba a economia de espaço. Por último, nós temos aqui a redução de manuseio, que dentro desse item nós temos que respeitar a utilização da mecanização no processo produtivo. Hoje é um fator-chave a mecanização nos setores produtivos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios e recomendações na produção de um layout ou um arranjo físico. Então, a gente vai obedecer alguns princípios gerais na construção de um layout ou arranjo físico. O primeiro princípio é o princípio da integração. Para explicar isso, eu fiz uma figurinha aqui, que é o seguinte. Então, esse princípio vai estabelecer que os diversos elementos que compõem a instalação industrial, como essa figurinha a gente tem a área 1, 2, 3 e 4. Essas áreas contêm equipamentos, máquinas, contêm espaços para transporte, para passagem de pessoas, materiais, equipamentos, etc. As setas vão indicar os fluxos. Essas circunferências pretas é o fim do processo, né? Então, a gente tem aqui a área industrial, a instalação industrial, que é esse retângulo maior que engloba todas essas áreas. Então, esse princípio ele diz para a gente que os diversos elementos que compõem as instalações industriais, né, que estão representados por todas essas áreas aqui, eles devem estar harmonicamente integrados. Considerando, por exemplo, como eu discuti aqui anteriormente, uma economia adequada de espaço, um melhor fluxo na produção, um balanceamento na produção, tá? Se isso não for respeitado, a gente vê um fluxo em funcionamento aqui da área 1 para a área 3 até o fim, da área 2 para a área 4 até o fim. Isso é respeitado. Então, se isso acontece, há um respeito nesse processo produtivo, você tem uma integração entre todas as áreas de funcionamento, do fluxo, do layout, uma integração harmônica. Certo? No entanto, se você não tem esse respeito do fluxo no projeto de layout que você projetou, você tem uma falha nesse processo. Essa falha vai propiciar o quê? Vai resultar numa ineficiência global de toda a instalação industrial. Tá? Então, portanto, uma falha um dos processos da fábrica pode vir a gerar uma ineficiência global da instalação industrial.
Então, ou seja, devem estar dotados de absoluta unidade de propósito. Então, todos os processos da fábrica, todas as áreas, têm que estar absolutamente, tem que ter a ideia de unidade de funcionamento de propósito. Assim, você evita a ineficiência global. Então, o primeiro princípio aí que a gente vai considerar é que a fábrica, a instalação industrial, tem que seguir o princípio da integração. Um processo inadequado, que tem uma falha, pode gerar uma ineficiência global a toda a instalação industrial. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, temos ainda mais um detalhe aqui Então, ainda do princípio da integração, né? Pode-se fazer aqui a comparação do layout com uma corrente. A resistência da corrente é aquela do seu elo mais fraco. Então, rompido o elo mais fraco, a corrente deixa de funcionar como unidade. Então, imaginem esse princípio como essa corrente que se quebra no elo mais fraco. Então, seguindo esse princípio, deve-se estudar os pequenos pormenores da fábrica. Os pormenores são as partes mais fragilizadas da fábrica. Você tem que estudar isso e tentar melhorar os locais, pois esta vai ser considerada como uma unidade composta de uma série de elementos que devem estar devidamente entrosados, visando a eficiência de produção. Então, aqui eu tenho uma figura, né, de automóveis sendo montados por robôs. Supondo que um dos robôs falhe aqui a operação, toda essa cadeia vai ser comprometida. E provavelmente outras linhas aí podem ser comprometidas também. Então, se essa linha não é comprometida, ela integra todo um funcionamento de um sistema e, no final, o produto é produzido e você tem aí um funcionamento integral de toda a malha mecanizado. Vamos para o segundo princípio, que é o princípio da mínima distância. Então, o transporte, a gente vai partir a seguinte ideia. O transporte, pessoal, dentro de uma indústria, ele não acrescenta valor para o produto. Nada. Então, maior distância percorrida pelos materiais em processamento, além de aumentar as possibilidades de defeitos ou acidentes e tornar mais complexa a administração dos materiais em trânsito. E eleva o custo de processamento. Então, a figurinha aqui a gente tem assim, ó, maior a distância percorrida por um produto, e também com os materiais que estão sendo levados aí pelo transportador, né, maior as chances de defeitos e acidentes no local, né, e, consequentemente, os custos aí de processamento do produto vai se elevar. Tá? Então, isso aqui acaba sendo uma consequência. Então, você tem que tentar projetar o seu layout de tal forma que você minimize o transporte de produtos na sua fábrica. O máximo possível. Evitar transportar produtos através de máquinas ou pessoas, né? Isso não gera lucro para você. Por exemplo, assim as distâncias transportadas devem ser reduzidas ao mínimo possível, sem prejudicar o conforto e segurança dos usuários, das pessoas que estão trabalhando na fábrica, evitando esforços inúteis, confusões também e custos maiores. Então, aqui, por exemplo, a área 1 e a área 2. A área 1 ela processa um produto. A área 3 continua o processo do produto que estava na área 1. E aí a gente tem aqui a setinha indicando o fluxo, até chegar ao final e o produto pronto. Como a distância entre os dois é pequena, o custo aqui para fazer o transporte da área 1 para a área 3 do produto que está sendo fabricado é baixo. Então, essa é uma situação que eu quero para a minha fábrica.
Eu estou seguindo o segundo princípio, que é minimizar a distância entre duas áreas que fabricam um produto. Já a situação de baixo, eu tenho a área 2 levando a uma área 4, só que o fluxo ali, o transporte de material ou produto da área 2 para a área 4 é muito grande, eu não quero isso. Então, esse caminho eu quero, não quero mais seguir. Não é o ideal para mim. Tá? Então, eu não estou minimizando a distância. Então, isso eu tenho que evitar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empilhadeira levando um produto de um ponto A até um ponto B, né? As distâncias que ela tem que levar o produto aqui são curtíssimas, né? Se eu tivesse que levar a um local extremamente distante, eu não teria valorização nesse transporte, né? Eu não teria valor agregado nisso, né? Então, eu tenho que evitar essas situações. O terceiro princípio é o princípio da obediência ao fluxo de operações. Então, vamos lá. Esse é o princípio que predomina no arranjo físico linear. Lembra lá que a gente viu nas aulas passadas os tipos de arranjo físico, né? Então, esse princípio ele se estabelece principalmente no arranjo físico linear ou por produto. Então, você vai dispor os materiais, os equipamentos, as pessoas, de modo a possibilitar um fluxo contínuo. Ele não quer um fluxo que tem interrupção aqui. Não é a ideia nesse terceiro princípio. Também ele não quer retrocesso, ele não quer que volte, faça um reprocesso, depois continue. Ele também não quer interrupções, ele não quer cruzamentos de fluxos e esteja de acordo com a sequência do processo da manufatura. Então, esse terceiro princípio, ele cai na seguinte imagem, pessoal. Na imagem do rio com seus afluentes. Então, eu tenho aqui a nascente do rio, a água vem escoando, a nascente vai gerar afluentes, subafluentes, o leito do rio, até chegar à foz. Então, é natural que a água saia de um ponto maior, sem interrupção, até a foz. Essa é a ideia da obediência ao fluxo de operações. Você não vai pegar, quando você formou aqui, por exemplo, um afluente ou um subafluente, você quer que essa água que está no subafluente retorne aqui para a nascente contra a gravidade. Isso não é, você está lutando contra uma força natural. Essa não é a ideia desse princípio. Tá? Você tem que deixar escoar o fluxo, escoar, tá? O fluxo de operações. Essa é a ideia. O quarto princípio, vamos para o quarto princípio, é o uso das 3 dimensões. Então, ao se utilizar a dimensão vertical, reduz a necessidade total de espaço, levando à redução do investimento em edificações, com a consequente redução de custos. Deve-se ter em mente que os itens a serem arranjados, na realidade, ocupam um certo volume, e não uma determinada área. Deve-se pensar na utilização de porões, subsolos, transporte, por via aérea, etc. Então, pessoal, aqui um exemplo. Eu tenho uma fábrica, aqui estão os seus funcionários. Se eu pensar apenas num nível só da fábrica, que só estão os funcionários aqui, eu só tenho uma área a ser considerada. Mas eu vejo que os produtos, eles não ficam só numa área ou só num plano. Por exemplo, o produto nessa esteira, ele pode estar subindo, tá? Eu não sei aqui o sentido que está dando, né, nessa figura, mas supondo que o fluxo aqui fosse do piso, onde estão os funcionários, para cima, tá? Ou se estivesse descendo, por exemplo, né? Eu tenho um plano aqui em cima, outro plano aqui embaixo. Então, eu estou usando
primeira dimensão, por exemplo, essa linha aqui em cima, onde está a seta amarela, depois eu desço para essa dimensão no plano, e aí eu volto a subir de novo. Vocês estão vendo uma esteira subindo aqui. Eu tenho vários planos, eu trabalho com vários planos, eu trabalho na direção vertical, não só na direção horizontal. Isso me dá um volume de trabalho, de uma área, de um volume de trabalho aqui da confecção do produto. Então, eu tenho que usar todas as dimensões possíveis, X, Y, Z, na minha empresa, para a fabricação do produto. Esse é um quarto princípio. O quinto princípio é da satisfação e segurança. Quanto mais satisfação o arranjo físico proporcionar aos seus usuários, maior será a sensação de bem-estar dos usuários. Existem especialistas que consideram este como o princípio principal do arranjo físico, com a argumentação de que se a satisfação e segurança são atendidas, o estudo é aceito, e se aceito, o arranjo físico é triunfante. Então, esse é o quinto princípio. O sexto princípio é o da flexibilidade. A gente utiliza esse princípio principalmente no layout departamental. Tá? Esse é um princípio que, notadamente, na atual condição de concorrência globalizada, deve ser atentamente considerado pelo homem do arranjo físico. São frequentes e rápidas as necessidades de mudança do projeto, do produto e dos processos, dos métodos e dos sistemas de trabalho. A falta de atenção a essas alterações pode levar uma fábrica rapidamente ao obsoletismo, né? Deixa eu ver se tem mais. Bom, então, esse princípio, ele diz que você tem que ser flexível às mudanças que acontecem, por exemplo, as mudanças que vêm de fora de uma fábrica, as mudanças de mercado, e a empresa vai ter que assimilar isso e melhorar a situação de que ela se encontra, né? Então, esse é um princípio muito, muito útil, é o princípio da flexibilidade. Então, aqui nós vimos aí 6 princípios, né, importantes que devemos considerar no momento de projetar um layout. Eu vou, para deixar melhor para vocês estudarem aqui, e eu vou cancelar aqui, já fechar essa gravação, o arquivo fica menor para enviar para vocês. Aí a gente continua a parte B da aula de hoje, tá ok?